Olá, queridos estudantes aí do primeiro ano da mediação tecnológica do estado de Rondônia. É com muita alegria que iniciamos agora mais do que uma aula de filosofia, galera. Olha aí, é com muita alegria que estamos aqui. Mais ainda essa alegria por estar com vocês, ó, nessa tarde maravilhosa, pela qual vocês irão caminhar comigo. Venham comigo, né? Vamos fazer essa parte. E também não esquecer aí dos professores presenciais e as professoras, eles fazem esse elo, né, de componente para que possamos trabalhar com os nossos estudantes, é verdade? Gente, vocês já pararam para pensar de como surgiu tudo? Ah, o fogo, olha lá, como surgiu o fogo, como surgiu as pessoas, como surgiu o céu, como surgiu as plantas, olha aí. E a noite, o dia, e aí, como nós surgimos nesse mundo após os nossos pais, antes dos nossos pais, olha só. Já pararam para pensar e refletir sobre isso? E aí vocês aí das comunidades tradicionais, indígenas, né, quilombolas, e também os ribeirinhos, ó, sentar lá na beira do rio, debaixo daquela árvore, aquele vento maravilhoso, né? Como surgiu o vento? Né? Como surgiu esse mundo maravilhoso? Lá você senta debaixo da árvore, põe um livro, um piquenique, olha, enxergando aquele rio, Madeira, Jamari, etc. Todos os rios e lagos que fazem parte do nosso estado de Rondônia. Já pararam, já sentaram ali em dupla ou sozinho, fez aquela reflexão, tem aquela curiosidade. Ou à noite, olha só, olhou para o céu, viu a imensidão de estrelas, planetas, etc. Olha como surgiu isso. Como será lá em cima? Porque aqui só vai equipamentos de ferro, não vai, os seres humanos não conseguem migrar, né, andar no espaço. Por que o espaço ele é tão hostil para o ser humano? Olha que interessante. As pessoas querem, os cientistas querem viajar até Marte. Que tipo de equipamento é adequado para ir? Por que o ser humano não consegue viver, né, em outro planeta? Então, assim, são perguntas que vêm surgindo na nossa cabeça e, com certeza, vocês aí, ó, já pararam para refletir sobre isso. Eu, muitas vezes, vou buscar respostas. Muitas perguntas não têm resposta, né, mas algumas é plausível, né, não tem uma resposta matemática, assim, direta, mas ela vai me trazer uma reflexão a mais sobre as questões do cotidiano. Então vamos lá, a aula de hoje é para isso. Eu trouxe duas ideias, duas teorias, isso mesmo, pelas quais eles contam. Nós falamos na aula anterior sobre a mitologia, né, gregas, etc. Hoje é como surgiu o mundo em duas teorias. A gente vai aprender um pouco sobre isso. Só porque, gente, para vocês caminhar propriamente na filosofia dita, lá na unidade 2, a gente vai entender um pouco antes da filosofia surgir, como que era. Então, tá aí, vamos lá? Olha a aula de hoje. Bem-vindos a esse mundo encantado das lendas, certo? Onde nós conseguimos construir, inclusive, a nossa identidade, né, de cada grupo. Olha só o tema. Como tudo começou, tudo mesmo no universo. A criação do universo nas visões do grego e indígena. O início de tudo na mitologia grega, deuses, titãs e o universo em expansão, né? Crescimento. O segundo tópico, quando a natureza falava, o universo segundo os mitos indígenas. Então tá aí. Olha só, gente, que ideia. O universo em expansão, né? A mitologia grega ela vai dizer como tudo começou. Tem várias teorias no mundo grego, tá? Trouxe uma, mas quem gostar desse pensamento mítico, que é uma ciência, né? Eles tornam ciência no sentido, enquanto eu pesquiso, valorizando as questões de uma comunidade, de uma tradição, de uma cultura, etc. Então, assim, quando a natureza falava, será que a natureza ainda fala hoje? Com certeza. Mas é por causa da origem dos mitos dessa época. Tá? Ele está se referindo. É claro que a natureza ainda hoje fala. Nossa, eu acho tão importante, né? Meu pai tem um sítio.
Quando eu quero refletir um pouco, eu vou para lá, igual eu falei, debaixo da árvore, pegando aquele vento maravilhoso. Então, refletir sobre as coisas do universo, do mundo, do meu eu, naquele existencial. Olha que interessante. A minha existência nesse mundo, qual é o sentido? Então, vamos lá, continuando. Então, duas visões, tá, de como surgiu o mundo. Primeiro, ó, o início de tudo, ó, professor Hélio aí, as mãos, né, pulando para cá e para lá, o silêncio e encantamento. Não consegui dar movimento, mas era esse sentido. Foi criado aqui, ó, essa imagem ilustrativa na IA. Entre os séculos, ó, 12 e 13 a.C., ainda predominava a concepção mítica, tá? Não tinha ainda propriamente a filosofia. Ó, é antes de Cristo, tá? Segundo a qual as ações humanas eram influenciadas pelo sobrenatural, pela interferência divina. Os mitos gregos recebiam forma poética, ó, e eram transmitidos oralmente pelos cantores ambulantes, ó, conhecido como Edos e Rapsodos. Então tá aí, ó. Aí que surgiu a questão dos mitos. Olha só a história que legal. Então esses contadores que eram ambulantes, eles viajavam em localidades lá na Grécia Antiga e eles iam contando as histórias fantasiosas. Então, nessa perspectiva. Então, é como se fosse o Cacheiro Viajante, né? Tem um filme, o Cacheiro Viajante, onde ele vai em cada cidade contando as suas histórias. Interessante. Esses dias eu assisti um filme de faroeste, onde o personagem tinha uma carroça e seu assistente, ele lia os jornais, as notícias que vinham da sede, no caso no interior. Então as pessoas se reuniam com ele, davam um trocado para ele ler, né, as cartas, os jornais, as pessoas ficavam sabendo das notícias através dele. Então assim, os Edos, né, se pronuncia, coloca Aedos e Rapsodos, né, então eram esses ambulantes que recitava de maneira pública. Já começou aí as poesias, né? As mitologias, as histórias. Então era tudo assim, igual o professor Hélio lá, ó, aquele silêncio, né? Vamos lá, continuando, olha aí. Então nessa perspectiva, galera, vamos lá para o quadro. Na obra Teogonia, né? Teogonia, ó, Origem dos Deuses. Então assim, o poeta Hesíodo, ele no final lá do século, já mais na frente, século 8 e lá no século 7 a.C., ele relata a origem do mundo e dos deuses, na qual as forças emergentes da natureza vão se transformando nas próprias divindades. A teogonia é uma cosmogonia, ó, a origem do universo, na medida em que narra como todas as coisas surgiram do caos, ó. Já anota aí essas palavras no seu vocabulário aí, ó. O que é um caos, né? Para compor a ordem do mundo. Ó, teogonia do grego é theos, que é Deus, e gonia é origem, então quer dizer nascimento dos deuses. E cosmogonia do grego é o cosmos, que é mundo, ordem, beleza, significa a criação do mundo. E vocês já ouviram essa palavra cosmos? E algum item, principalmente as mulheres usam, né? Os homens também usam, mas de menor frequência. Cosmético, olha só, a beleza, a harmonia. Cosméticos, né? Um batom, um brush, etc. Então essa palavra tem a origem, né, do cosmético, tá bom? Vocês podem até pesquisar. É legal na filosofia porque vocês podem pesquisar a origem das palavras, aquela questão de como surgiu, por exemplo, seu nome, vocês podem ver o significado do seu nome, como surgiu, etc. Bem interessante, tá? Então vamos lá, continuando. Logo, gente, a gente vai perceber que a mitologia grega, ela vai dizer assim, como surgiu tudo? No princípio de todos os mitos, houve um tempo em que nada existia. Ó. O que é o nada? Vocês anotaram, certo? No universo, além do caos, né? O caos é uma desarmonia, uma bagunça, etc. A mais antiga, a mais inexplicável, a mais absurda das divindades, o caos.
Os gregos chamavam de divindade, tá? Nenhum poeta e nenhum filósofo grego imaginava que teria existido antes dele. Era o primeiro dos deuses. A sombra de loucura e confusão que está nas profundezas de tudo que existe. Olha só que interessante. Antes de o professor Hélio existir, vocês, lá voltando no passado, muitos anos atrás, ele já se imaginava, os gregos já diziam na mitologia, olha, antes de tudo era o caos, né? Esse Deus que estavam aí, não existia nada nessa perspectiva. Vamos lá, continuando? Porém, gente, olha só, porém, olha lá o quadro. Porém, o caos ocupava todo o espaço. Aqui, ó, como se fosse esse caos aqui. Nele estavam misturadas as sementes de todas as coisas futuras. Então, é como supostamente as sementinhas, ó. Mas não havia ordem alguma, era tudo desordenado. Apenas um turbilhão de sentido e sem fim. Sem sentido e sem fim. Então tá aí. Imagine você... como se você tivesse perdido numa... Vamos dizer uma selva, uma mata. Você fica sem sentido, sem fim ali, porque você está perdido. Mais ou menos o caos era assim. Tinha várias coisas, mas não tinha essa ordenação como está aqui, ó, nesse cenário. Era tudo assim, sem ordem. Difícil de entender. Vocês vão fazer essa perspectiva lá no movimento de arte, lá com o professor do componente curricular de arte, sobre abstrato, o abstracionismo, né? Aquela coisa sem uma ordem direta, etc. Continuando lá. Então, assim, na obra A Metamorfose, escrito lá no primeiro século a.C., pelo poeta romano Ovídio, temos a seguinte definição. Antes que a terra, o mar e o céu tomassem forma, a natureza tinha apenas uma única face, chamada de quê? De causa. Viu? Olha aí, que legal, interessante, certo? Uma massa crua, desestruturada, um conglomerado de matéria composta por elementos incompatíveis. Nenhum elemento estava em sua forma correta, né? Correta. E tudo estava em conflito dentro de um mesmo corpo. O frio, o quente, o seco, o molhado, era um pesadelo, tá? O sol não iluminava o dia e a lua não brilhava à noite. Isso não existia. Não havia chão para firmar os pés, nem mar para sanar. Vamos aqui comigo. É como se fosse uma poesia, gente, ó. Vocês podem conotar esse texto como se fosse uma poesia, olha só. O sol não iluminava o dia e a lua não brilhava à noite. Olha só como é que era o caos. Não havia chão para firmar os pés, ó. Imagine. Então não tinha mar para nada, né? Todos os elementos estavam misturados, aquela salada. Já fez um suco, né? Colocou várias frutas, salada de frutas. O caos era tudo e ao mesmo tempo ele era nada. Olha só, é tudo e nada. Eita, que interessante. Mas de repente, olha só, de repente... Veja bem, ouça-me, preste atenção. E sem qualquer explicação brotou do caos o quê? O primeiro sinal de um futuro menos caótico. Olha lá, uma deusa. Olha as mulheres aí. Parabéns. Vamos lá. Que deusa era ela? Surgiu após o caos. Vamos lá para o quadro, olha lá. Apontando. Então tá aqui, ó. Era a Terra, gente, ó. Os gregos chamavam ela de Gaia. A de seios fáceis, né? Ó. Aqui eu coloquei na IA, tentei explicar como era a deusa Terra. Olha só, tem várias representações dela, vocês... Então tá aí Gaia, para os gregos, que era a Terra. Ó, Gaia, igual a Terra. Sobre o imenso corpo fértil de Gaia, da Terra, os elementos antes em confusão começaram a se organizar. Olha que legal, parece que o caos, que era o Deus, se afastou e a Terra tinha um poder de atrair os elementos e organizá-los. Então, cada elemento foi se ocupando em seu lugar correto. Ó. A água, o ar, o fogo, a terra. Então, aí, ó, eles destilaram-se um dos outros.
Os elementos libertavam-se do confuso abraço mútuo. Então tá aí, interessante, né? E as curvas generosas de Gaia indo dando origem às colinas, tá aqui, ó. Imagens representativas, tá? Ilustração. Vales profundos, né? Montes e montanhas. Então, a partir da Terra, da Gaia, foi dando origem ao nosso planeta. Os mitos gregos não explicam como a Terra surgiu das trevas, da confusão. Não tem essa científica nesse lado. O caos é uma divindade negativa, mas dele nascem todas as coisas positivas. Essa é a ambiguidade do pensamento grego antigo. Não existe maniqueísmo na concepção do mundo. O que é o maniqueísmo, gente? Eles falam que existe um Deus bom e outro ruim. Então são deuses, né? O maniqueísmo acredita nisso. E eles brigam, né, entre si, o ruim e o bom. Coisas boas podem vir de coisas ruins, e vice-versa. Então não existia isso. Tá aí, das profundezas do caos surgiram que outros seres grandiosos e cheios de enigmas, certo? Um deles foi o Eros. Olha aí, gente, né? Então, o Eros, né, é considerado como o deus do amor. Então, ele surgiu aí. Aí, primeiro, olha só, que a divindade caos, tudo bagunçado. Aí veio a luz através da Terra, que é a Gaia, e foi se transformando nesse mundo. Aí veio o Deus Ero, que é o Deus, né, dos apaixonados, do amor. O princípio da atração universal. Graças a ele, elementos diferentes se uniram para gerar novos seres. Olha só. Graças ao Eros, né? Não era ainda o amor entre humanos, mas força, né, que faz o próprio universo seguir existindo. Olha que interessante. Aí, gente, a partir disso, vamos lá. Foram surgindo as divindades, é o passo a passo, tá bom? Vamos lá para o quadro ali. Então, assim, junto a Eros também surgiu o Tártaro, né? O que é o Tártaro? É o submundo, né? O fogo lá, onde tudo é queimado, etc. Como Gaia era tanto uma divindade quanto um lugar, um abismo obscuro, nevoento, né? Infinitamente profundo. Na organização do universo, Tártaro se fixou abaixo de Gaia, né? No submundo, tá aqui. Vamos dizer que aqui é o planeta, né? Aí a Terra plana e o céu, e aqui embaixo o submundo, que é o Tártaro. Lá no Tártaro subsistia a confusão e as sombras do antigo caos. Então tá aí, o caos ele passou a ficar aqui no submundo. Era um lugar horrendo, né? Horrível, etc. Que era a mais profunda prisão onde os deuses jogavam seus inimigos. Então, assim, pode-se dizer, galera, vocês podem trazer para a cultura de vocês essa conotação. Por exemplo, no cristianismo, pode-se dizer, tá? Não estou comparando que é igual, mas é uma analogia para a gente entender, ok? Por exemplo, nós cristãos temos um céu, né? Onde vivem as pessoas quando nós acreditamos que ele faz o bem, vai para o céu, certo? Aqui é a terra plana onde nós estamos, esse mundo físico. Abaixo, né, é o inferno, nós falamos isso, né, na nossa cultura. E a cultura de vocês? O que lá os quilombolas, os indígenas, ribeirinhos, o que eles acreditam, né? Como é feito esses 3 ambientes, 3 estados onde a pessoa pode estar. Os gregos falam assim, né, que é céu, lá, Gaia, o caos foi para baixo. Então a terra é a Gaia, né? E o céu acima. Vamos lá entender melhor? Olha aí. Então o Tártaro é como, traduzindo na nossa linguagem cristã, o inferno, né? Aqui. Só para bom entendedor, tá? Para a gente entender melhor. Então assim, ali estava. Do caos, lá daquela bagunça, também nasceram outras 2 divindades primordiais. Nix, né? Que é a noite, e Erebor, que é a escuridão, olha só. Noite, né? E a escuridão aqui, ó. Erebor. Olha só que interessante. Nós estamos, olha aqui como é educativo isso, tá? A gente não está aqui discutindo se é verdade ou não, mas é um pensamento mítico, tá? É cultural, é de
cada cultura, etc. Então, assim, nós já estamos identificando, segundo os gregos, o que é a noite, a luz do luar, e etc., o sol. Olha que interessante. Vamos lá, continuando. Então, assim, sob a influência de Eros, o Eros era o Cupido. Gaia sentiu a pontada do desejo e queria ser suas férteis, né, curvas, fossem cobertas pelo corpo vigoroso de um companheiro. Olha, interessante. Aí Gaia gerou e gestou sozinha 2 filhos que seriam também seus amantes. Olha. Primeiro ela gerou o céu, gente, ó, filho de Gaia. Estrelado, né? Eu falei agora há pouco. Que os gregos e romanos chamavam de Urano. Em seguida gerou o imenso e rumoroso Ponto, o mar salgado. Ó, o céu e o mar, olha só a diferença. Aqui o céu, né? Aqui a terra e aqui o mar. Agora o mundo da mitologia grega estava estruturado. No alto, o céu. No meio, a Gaia, né? Que é a terra, aqui, no caso. E aqui o céu. Gaia. É rascunho, tá? Com montanhas e planícies banhadas pelas ondas de quem? Do mar. E lá nas profundezas, o Tártaro, bem aqui, ó. Tártaro. Então era feito assim o mundo. Para os gregos foi surgindo assim. Céu, né, terra, mar e o inferno, Tártaro. E assim o caos ia se transformando em cosmos, né, o universo. Esse chamamos de cosmos. Ó. Então tá aqui o universo como um todo. Palavra grega que, né, significa ordem. Antes era caos, vamos dizer aqui, ó, caos e a ordem. Viu que o caos a gente não entende. Olha só, a gente usa essa palavra muito. Já chegou em casa e disse, eita mãe, a casa tá um caos, tá bagunça. A professora chegou na sala aí, viu aquela... Claro que vocês não são assim, né? Mas um exemplo, tá? Chegou na sala, essa sala tá um caos. Então, um caos é aquele que está em desordem. Tá bom? Vamos lá? Olha aí. Agora, gente, nós falamos sobre a mitologia grega. Agora vamos fazer um apanhado bem rápido, né, também, sobre a mitologia quando a natureza falava. Ó, ela fala até hoje, com certeza. O universo segundo os mitos indígenas. Todos os povos e civilizações possuem suas lendas e mitos. Não poderia ser diferente com os habitantes do Brasil, né, antes da colonização. Aí uma imagem ilustrativa. Havia entre as diversas aldeias e comunidades muitos mitos, lendas, crendices, fato que é interessante de se estudar, pois explica muito do que permanece na cultura folclórica do Brasil. Inclusive, salvo engano, né, nós estamos próximos lá do dia, acho que no mês que vem temos aí o dia do folclore, olha que legal. Imagine vocês pegassem essas teorias, essas lendas, fizessem o dia do folclore na escola, fica bonito. Se reúne aí, se puderem, tá? Faça esse momento. Vamos lá, continuando? Olha só, o Deus, eu fiz aqui também na inteligência artificial, ChatGPT, uma figura ilustrativa do Tupã, o Deus de todos os deuses na figura indígena. Tupi-Guarani acreditava em um Deus supremo, tá? Esse povo aqui, ó. E chamava de Deus Trovão e chamava ele de Tupã. E, gente, muitas comunidades tradicionais acredito que é o Tupã, tá bom? É comum eles falar isso. O nome é incomum, alguns chamam outro. Os indígenas acreditavam que a voz deste ente dele aqui, ó, a voz dele, podia ser ouvida durante as tempestades. Olha que interessante. Imagina você tá aí, uma tempestade lá no sítio, etc., na escola. Aí você tem essa cultura, acredita. Como se você estivesse ecoando nos seus ouvidos a voz, o tom, né, do Tupã. Se fosse lá para os gregos, era o Zeus, ó. E lá para os nórdicos era Thor com martelo. Então, assim, cada cultura vai dizer algo para você.
ok? Vamos lá, continuando? Então, assim, o trovão ele chamava de Tupã-Sinunga, né? Seu reflexo luminoso de Tupã-Beraba, relâmpago. Olha que interessante. Eles acreditavam que Guaraci, ó, o deus do sol, fiz a imagem para parecer um pouco, tá? Que ele sempre coloca a figura humana, ok? É o deus sol, mas ele tem uma figura humana. É filho de Tupã, então tá aqui, ó. Esse aqui, esse deus, é filho desse, ó. Ele é responsável por dar a luz e calor ao mundo. Então esse, se estiver muito quente aqui no nosso estado, é culpa dele aí, tá? Ele auxilia seu pai na criação e é o guardião do dia. Então tá aí. Ele auxiliou seu pai na criação do mundo, para surgir as coisas. Olha que interessante os personagens mudando lá dos gregos para os indígenas, né? A forma de contar a origem do mundo. Bem legal isso. Agora apareceu a figura feminina. Graças aí para as mulheres, olha. Jaci é a deusa da lua na mitologia tupi-guarani. Então, assim, olha que interessante, ó. O chefão, né, de todos, do trovão, da tempestade, o do sol e da lua. Deusa da lua, protetora das mulheres e da natureza. Relação com o amor, lenda da Vitória Régia. Olha só, tem a ver com isso. Equilíbrio entre dia e noite. Olha que legal. Vão percebendo que cada deus, cada personagem tem sua função. Olha que interessante. Aí lá na sua casa, cada um dos componentes da sua casa tem uma função. Seu pai, sua mãe, você. E tem que cumprir a sua, né? Fazer o seu papel. Na escola, cada personagem lá tem sua função. Tem a direção, tem a supervisora, as professoras, os professores e os estudantes, só vocês. E o pessoal da equipe de apoio, etc. Olha que bacana isso. Então, é uma cultura que já vem lá, né, trazida. Então, para formar esse equilíbrio, tem o Deus Mó, né, de todos, os seus filhos lá, que estão lá, o Deus do Sol, o Deus da Lua. Olha que interessante, já nós ficamos sabendo. Conhecemos um pouco da mitologia grega, agora vamos para esse, olha aí, ó. Além destes, haviam crenças em outros deuses. Lá eu coloquei os principais, tá? Olha só, Anhum, né? O deus da música. Olha, galera. Quem gosta de música aí, como professor de artes. Rudá, o deus do amor. Inclusive, vocês podem formar aquela tabela geral, se quiserem, e pregar aí na escola, fazer um mural bem grande. Cada cultura um deus. Ó, olha só uma ideia bem interessante que surgiu agora. Ó, imagina vocês fizerem em cartolina ou papelão, uma tabela bem grande, e colocar lá o nome dos deuses de cada cultura. Deus do Sol, aí coloca os nomes de cada região. Legal isso, ó, já faz uma tabela. E chegar alguém da escola e já conhecer. Olha, eu não sabia que o Tupã, ele parecia como se fosse o Zeus lá, ou Odin, ou Thor. Olha que interessante. Vamos lá, continuando? Então, se vocês quiserem, isso é legal, tá? Calpé, ó, a deusa da beleza. As meninas aí, ó, para se produzirem, né? Então, recorram a ela. Caramuru, o deus dragão, ó, que ordenava as grandes ondas revoltadas dos oceanos. Olha só que interessante. A gente tem aí o remanso, né? Os nossos remansos aí nos rios. O Polo, o deus dos ventos, que seria o mensageiro de Tupã. O mensageiro lá na cultura grega é o Hermes, ó. Imagine você com essa tabela, hein? Sumar, a deusa da agricultura. Gente, tá aí, ó, as pessoas, os indígenas, a maioria recorre a ela. Agora, dependendo da comunidade tradicional, eles utilizam outro nome, tá? Sem problema. Ó, Jurará, Açu,
a única deusa que podia entrar e sair livremente dos infernos, pois havia libertado o deus infernal. Ela teria sido castigada por Tupã e transformada em uma tartaruga. Olha aí, interessante essa aí. Gente, pode ser que as informações, vocês acham que não é... Vocês podem mandar a correta, tá, pra gente. O que foi pesquisado é essa. Além, ó, ainda existe, né, no folclore, ó, além dos deuses, temos aqui algumas lendas. Olha, ó, o Caipora, deus guardião dos animais. Tiriricas, deusas do ódio. Olha aí, gente. Às vezes você tem um mato chamado tiririca, não tem? Você anda no mato, se corta, ele... Então, assim, ó, atribuída para os indígenas, deusa do ódio. O pirarucu, né, o deus do mal, que mora no fundo das águas, é o peixe. Interessante. A Iara, a deusa dos lagos, olha que interessante isso. Dizem que ela encanta, né, eu falei anteriormente, coloquei até a história dela resumida. Araci, deusa da aurora e das madrugadas. Quem está com sono aí, né, lá pode convocar, né, ou conversar um pouco. Falar, aí depende da cultura. Vamos lá, continuando a lei. A maioria destas crenças eram baseadas na observação da natureza do céu. Então, é um elo de ligação, tá? Entre homem, natureza e o sobrenatural. Isso é bonito, tá? Os povos tradicionais, eles tinham e ainda têm a astronomia própria. Definia o tempo da colheita, a duração das marés, o tempo das chuvas. E através da observação do céu, criavam histórias, mitos, lendas com ensinamentos morais, etc. Muito mais, tá? Ouça-me bem, olha só, gente. Às vezes, eu tenho umas plantas lá em casa, rosa do deserto e outras. Aí eu li e diz assim, quando a lua é a influência da lua, tá? A Jaci lá. A Jaci, né? Então, olha só. Quando vai plantar cebolinha, que a raiz é para baixo, é a lua decrescente. Olha só que interessante. Quando é para plantar, podar e plantar as flores, ou planta que vão para cima, é a lua crescente. Não sei se a informação mas é uma desses fatos aí, tá originado. Olha que legal isso. Aí eu uso essa cultura, sem problema nenhum. E dá certo, tá? Elas não chegam a morrer, nem etc. Se dão até bem. Continuando, olha lá. Logo, gente, assim, para a gente resumir, fazer um resumão, essa atividade de astronomia também serviu para que eles determinassem muitas regras a respeito de suas atividades de caça, pesca e agricultura. Então tá aí, inclusive tem um artista plástico, né, daqui de Rondônia. Ele fez essa imagem de lata, né, lá na BR-364. Olha, ó, sempre a natureza ligada a essas culturas. Aí eu tenho para vocês as referências, né, de Maria Lúcia Aranha, Ana Paula de Araújo, né, José Francisco e Celito Mé. Então vocês podem pesquisar e além. E olha só, não saia daí não, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.